Wow, this house is cute. But can I really get in the game in this economy? I do have savings, and I am responsible-ish. Ugh, I should bury it. I'm being wild. But what if I'm not being wild, though? Could I actually score a... Kick off your home buying journey with Zillow's new BuyAbility tool. It makes it easy to find out what you can afford, so you can get off the bench and onto the playing field with confidence. Check your BuyAbility, only on Zillow. Halliday presents, in the red corner, the undisputed, undefeated Weed Whacker Guy. Champion of hurling grass and pollen everywhere. And in the blue corner, the challenger, extra strength Halliday. Eye drops that work all day to prevent the release of histamines that cause itchy allergy eyes. And the winner by knockout is Halliday. Halliday, bring it on. agenciadepodcast.com.br. O que faz de alguém um herói? Como não fazer análises rasas da história? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção quem foram os Bandeirantes, um grupo que teve uma participação muito importante no período colonial do Brasil. O legado dos Bandeirantes é extremamente controverso e complexo, mas compreender quem eles foram faz parte de uma compreensão do próprio Brasil. Meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês quem eles foram e os principais debates que envolvem as suas figuras. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é voltar para 1500. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles tiveram contato em um primeiro momento apenas com os indígenas do litoral, os nativos brasileiros. Pouca gente sabe disso, mas a colonização do Brasil não começou de forma imediata. Nas primeiras décadas, exploradores tentavam encontrar as melhores condições para o uso dos recursos minerais que o Brasil podia oferecer. Inicialmente, contando com a ajuda de muitos indígenas, os portugueses focaram na extração do pau-brasil, um recurso valioso pela sua capacidade de tingir tecidos, por exemplo. Por mais valioso que o pau-brasil fosse, isso não foi o suficiente para fazer com que a coroa portuguesa enviasse colonos para habitar e desenvolver o Brasil, enquanto uma posse de fato. Foram nesses primeiros 30 anos que as relações entre nativos brasileiros e exploradores portugueses se desenvolveram ao ponto de fazer com que algumas trocas culturais também fossem realizadas. Por outro lado, quanto mais íntimo esse contato se tornou, mais os indígenas sofreram com isso, principalmente no que se refere às doenças trazidas da Europa. Além dos primeiros anos de contato com o território brasileiro, foi nesse momento que os portugueses precisaram encontrar soluções para lidarem com estrangeiros que viram no Brasil uma oportunidade de lucrar. É muito comum aprendermos na escola que a nação que disputava frente a frente com Portugal era a Espanha. Tanto é que em 1494, a Igreja Católica precisou mediar um acordo entre eles para que o Tratado de Tordesilhas fosse criado, e assim áreas de exploração fossem divididas para esses dois reinos. Porém, isso pode nos levar a crer que os espanhóis representavam algum tipo de risco para as posses lusitanas. Não foi bem assim que as coisas se desenrolaram. O professor Boris Fausto nos conta que nesses primeiros anos de ocupação portuguesa no Brasil, os franceses também cresceram os olhos aqui, praticando o comércio ilegal de pau-brasil com a ajuda de alguns povos indígenas que eram adversários dos portugueses. Foi a partir dessa ameaça externa que Portugal iniciou um processo de colonização de fato. Se por um lado estamos vendo o início de um esforço colonial por parte da coroa portuguesa, ao mesmo tempo seremos apresentados a um processo de expansão territorial. O ponto de partida desse crescimento foi a luta contra os franceses na época da fundação da França Antártica, que era uma espécie de colônia francesa aqui no Brasil. Esse empreendimento durou entre as décadas de 1550 a 1570,
E ao fim desse período, os portugueses conseguiram expulsar os seus adversários da sua colônia. Durante essa fase, a ocupação e a interiorização do território brasileiro aconteceu de maneira muito tímida. Como eu disse, em geral, era o litoral que ganhava maior destaque. Porém, existiram algumas poucas expedições que tentaram conhecer com mais profundidade o território brasileiro. As chamadas entradas foram ocupações do território brasileiro que tinham como objetivo não desrespeitar o que havia sido acordado no Tratado de Tordesilhas. Nesse sentido, as entradas tiveram início logo após o achamento do Brasil. Em 1504, Américo Vespúcio organizou uma entrada composta por 30 homens, que partiu de Cabo Frio e penetrou no sertão. Martim Afonso de Souza organizou 2 entradas. A primeira foi formada por 4 homens, saiu de Guanabara e permaneceu no interior por cerca de 2 meses. A segunda contou com mais ou menos 80 homens e foi chefiada por Pedro Lobo. Essa entrada saiu da linha de Cananéia, que fica no atual estado de São Paulo, e nunca mais retornou, mostrando que essas expedições também eram extremamente arriscadas, tanto por conta de conflitos com nativos ou até mesmo por se perderem na floresta fechada. Após o abandono da estratégia de capitanias hereditárias e a adoção do governo geral em 1548, as entradas passaram a ser organizadas com maior frequência, mas ficaram restritas a explorar o interior da Bahia e o interior de Minas Gerais. Administrativamente, uma das bases jurídicas criadas pelos portugueses, e que mais à frente vai resultar no que chamamos de bandeirantes, foram as companhias de ordenanças, criadas pela coroa no dia 10 de dezembro de 1570. Esse decreto afirmava que cada cidade brasileira deveria criar a chamada Companhia de Ordenança, que deveria ser composta idealmente por 250 homens armados que deveriam ser divididos em 10 esquadras, sendo cada esquadra comandada por um cabo. Esses grupos representariam as forças militares da colônia, compostas por moradores locais e encarregados da ordem interna. Baseado nessa legislação, a colônia brasileira passou a ter grupos armados em menor ou maior grau, que defendiam os interesses internos. A partir disso, os colonos de cada província estabeleceram as regras para o seu avanço territorial e econômico. No momento em que as entradas entraram em declínio, algumas províncias passaram a traçar novas metas para que pudessem prosperar. E uma das saídas encontradas foi o trabalho indígena, de forma compulsória, em seus engenhos de açúcar, ou até mesmo para extração forçada de pau-brasil. Só que tinha um problema. Como o indígena era nativo do território, as formas de resistência foram muito mais eficazes, principalmente as fugas para o interior do Brasil. Vai ser nesse cenário que a província de São Paulo vai organizar uma expedição de paulistas para trazer de volta esses indígenas para o trabalho escravo. E essa foi uma das primeiras atuações dos bandeirantes. Só que os indígenas não serão as únicas vítimas desse grupo. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Here at the Almond Joy Factory, where tropical vibes abound, we use soft, fresh-tasting coconut. The crunchiest almonds and delicious chocolate candy. Ah, but do you know what our most important ingredient is? Sometimes you feel like a nut. Sometimes you don't. Almond Joy's got nuts and something even way better than that. Yes, Almond Joy is made with almonds and joy. Tem alguns conceitos importantes que precisamos definir para que a gente consiga compreender esse episódio de forma plena. Quando eu falei sobre as entradas, eu estava falando de um empreendimento organizado oficialmente pela coroa portuguesa e os seus representantes.
Mas também houve movimentos parecidos, só que não eram organizados pela coroa portuguesa. Eu tô falando de movimentos que foram esforços particulares dos colonos de São Paulo. E o nome desse tipo de movimento é bandeira. E sim, é daí que vem o nome bandeirante. As entradas declinaram no início do século XVII, e as bandeiras surgiram no início desse mesmo século e se estenderam por todo o século seguinte. Foi na vila de São Vicente que surgiram as primeiras bandeiras, por conta de um período de dificuldades econômicas e problemas na colheita de cana-de-açúcar. Por conta disso, essa região viu um rápido declínio da produção açucareira, levando à estagnação econômica dos povoados. Os habitantes da região tiveram que encontrar outra atividade econômica para sobreviver, que eram as expedições desbravadoras e de preação, ou seja, de caça aos indígenas. Nesse ponto, eu preciso fazer alguns apontamentos. Em primeiro lugar, para falar das bandeiras e dos bandeirantes, eu preciso que você faça um esforço para tirar aquela imagem mental dos bandeirantes como homens barbudos, com roupas nobres, armas imponentes, etc. A verdade é que os primeiros bandeirantes eram colonos paulistas, homens muito simples e pouquíssimos eram brancos europeus. Olha só o que o historiador britânico Russell Wood disse sobre esse grupo que partiu de São Paulo, abre aspas. Os paulistas eram uma anomalia para os portugueses natos. De um lado, eram de ascendência portuguesa, falavam português, praticavam catolicismo, eram capazes de feitos heróicos, demonstravam coragem indiscutível. E sua vila de São Paulo tinha os equipamentos administrativos e institucionais e edifícios públicos, tanto civis quanto religiosos, de uma vila portuguesa. De outro lado, muitas vezes tinham sangue ameríndio. Falavam as línguas indígenas, tomavam índias como esposas e concubinas, opunham-se às autoridades civis e religiosas e mostravam desdém aos representantes da coroa e aversão a leis, alvarás e ordens régias. Fecha aspas. Essa citação é muito importante para nos mostrar como que estamos diante de uma questão muito complexa. Esses paulistas vão receber o apoio das lideranças locais e iniciarão as suas atividades na busca por indígenas e, consequentemente, na expansão do território brasileiro. Os primeiros bandeirantes foram André de Leão, que liderou um grupo em 1601, e Nicolau Barreto, que capitaneou uma frota de mais de 300 brancos, mamelucos e indígenas ao longo do rio Tietê. E aqui nós temos uma outra informação delicada e interessante sobre os bandeirantes. Eles contaram com a ajuda de indígenas. Talvez em um primeiro momento isso possa gerar um choque, mas precisamos lembrar que os indígenas brasileiros não formavam uma unidade política, e por isso existiam algumas relações de rivalidade entre diferentes povos. Da mesma forma que tupis se aliaram com portugueses para combaterem os tapuias, alguns grupos indígenas viram nos bandeirantes uma oportunidade para lidarem com as rivalidades locais. Inicialmente, a caça aos indígenas era uma forma de suprir a falta de mão de obra indígena dos colonos paulistas. Porém, conforme essa atividade foi se desenvolvendo, ela se tornou uma atividade lucrativa em si. Ou seja, os bandeirantes eram contratados para perseguir indígenas e levá-los para serem escravizados em engenhos de açúcar. Por outro lado, quando eles sequestravam indígenas, eles os levavam para províncias espalhadas no Nordeste brasileiro, oferecendo essa mão de obra. Nesse período, um outro adversário dos bandeirantes serão os jesuítas. Desde o início da colonização do Brasil, essa ordem religiosa esteve presente com os primeiros exploradores. Seu principal objetivo era espalhar a fé católica, e o principal alvo dessa evangelização eram os indígenas. Para isso, os jesuítas criaram os aldeamentos, local onde o indígena aprenderia princípios religiosos católicos e ficaria livre da escravização, uma vez que os jesuítas eram contra esse tipo de regime de trabalho com os nativos. Logo, quando os bandeirantes começaram a caçar os indígenas, as missões, que é uma forma que os aldeamentos eram chamados, se tornaram um refúgio possível. Esses aldeamentos vão ser importantes nesse contexto, porque os jesuítas vão instruir os indígenas a realizarem alguns trabalhos específicos, que mais tarde vão se tornar muito úteis para os portugueses. Esse trabalho variava conforme a ocupação, etnia e até o gênero da pessoa. O principal trabalho indígena era carregar produtos do interior para o comércio no litoral, atravessando a Serra do Mar.
além de serem responsáveis pela caça e pesca, aproveitando o seu conhecimento sobre as matas. Isso levava a um outro tipo de trabalho, de soldados e guias de exploradores pela mata. As mulheres também tinham um trabalho específico, como cuidar das roças e lavouras de trigo e algodão, e até mesmo trabalhos domésticos como babás e cozinheiras. Os indígenas mantinham uma produção pecuária de ervas, algodão ou oficinas artesanais. Nesse mesmo período, durante o século XVII, os bandeirantes passaram a escravizar não apenas os indígenas do sertão, que eram chamados de indígenas bravos, mas também os aliados que eram pertencentes aos grupos tupi, aqueles mesmos que ajudaram os bandeirantes nas primeiras missões. Não demorou muito tempo para que grupos de bandeirantes entrassem em conflito com os jesuítas da Companhia de Jesus, uma vez que os jesuítas eram um empecilho para a escravização dos indígenas. O fato das missões jesuítas abrigarem uma enorme quantidade de indígenas já aculturados fez com que elas se tornassem o alvo favorito dos bandeirantes. Esse conflito gerou uma grande escassez de mão de obra indígena e intensificou o movimento de interiorização do território brasileiro. As campanhas bandeirantes interiorizaram o território brasileiro com o objetivo de capturar indígenas e vendê-los a senhores de engenhos de outras regiões do Brasil. A Bahia, por exemplo, foi uma região que recebeu muitos desses indígenas sequestrados. Isso porque a ocupação holandesa no litoral nordestino, de Sergipe ao Maranhão, e o controle dos portos de Angola dificultaram o acesso aos negros escravizados vindos da África. Os indígenas sequestrados se tornaram mercadorias de muito valor. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a presença holandesa foi crucial para a existência e a ampliação do trabalho dos bandeirantes no Brasil. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre escravizados, guerra, memória e zumbi. Segura aí, que é um minutinho só. Eu lancei um livro-jogo de história do Brasil. Eu e o meu amigo Giovanni Arseno acabamos de lançar o livro O Porão. Ele se passa durante o regime militar brasileiro e você controla uma guerrilheira que vai ter que entrar no porão da ditadura. Mesmo se você não conhece, nunca jogou um livro-jogo, pode ficar tranquilo, tá? Esse aqui é bem facinho de jogar e ele vai ser excelente para te inserir nesse universo maravilhoso dos livros de RPG. Ele tá saindo pela editora Record e eu tô muito animado com esse projeto, então se você quiser apoiar meu trabalho, dá uma olhadinha nele, vai lá no link da Amazon, tá aqui na descrição do episódio, e mesmo se você não comprar, deixa ele lá no seu carrinho da Amazon, porque isso ajuda muito a gente a subir no ranking. Mas falando em ranking, ele já é o livro de RPG mais vendido em toda a Amazon. Olha que maneiro, hein? Então, se você quer aprender um pouco mais sobre a história do Brasil e se divertir no processo, dá uma conferida no Porão. O link para você comprar tá na descrição do episódio. Abre aspas. Os paulistas saem de sua terra e deitam várias tropas por todo o sertão. Em nenhum outro intento levam mais que cativarem o gentio da língua geral, que são os que já estão domesticados, e não se ocupam do gentio de corso, porque eles não servem para nada. Assim que o intento desses homens não é o serviço de Deus, nem o de vossa majestade, e com pretextos falsos, passam de uns governos para outros, e se lhes não fazem mostrar as ordens que levam. Enganam aos governadores como este capitão Francisco Dias de Siqueira fez ao governador do Maranhão, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, dizendo-lhe que ia descobrir aquele sertão por minha ordem, que tal não houve nem tal homem conheço. E com este engano pedem mantimentos, armas e socorro, e depois com elas vão conquistar o gentio manso das aldeias e o gado dos currais dos moradores. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas pelo governador do estado do Brasil, o Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, em uma carta enviada ao rei português no dia 19 de julho de 1692, a respeito das extorsões que o bandeirante Francisco Dias de Siqueira estava cometendo no Maranhão. Esse relato é muito interessante para mostrar como os bandeirantes não podem ser vistos a partir de um único prisma, ou seja, de um único ponto de vista.
Isso se faz necessário porque no século XX, os bandeirantes vão passar por um processo de exaltação da sua memória. Não seria um exagero dizer que eles vão se tornar um elemento praticamente mitológico da história do estado de São Paulo e, consequentemente, do Brasil. E eu vou explicar melhor como que isso aconteceu para os apoiadores do podcast. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 140 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/História em Meia Hora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, como eu falei no último bloco, um dos elementos mais importantes para a história dos bandeirantes será a presença dos holandeses no Nordeste do Brasil. Beleza, mas por que isso aconteceu? No final do século XVI, Portugal passou por uma intensa crise sucessória, resultando na coroação do rei da Espanha como rei de Portugal, momento conhecido como União Ibérica. O rei de Portugal era o mesmo rei da Espanha. A partir desse momento, as posses portuguesas e espanholas na América pertenciam ao mesmo rei. Com isso, o Tratado de Tordesilhas não fazia mais tanto sentido, e as expedições em direção ao interior do território se fizeram cada vez mais presentes. Em segundo lugar, as fronteiras do Brasil ficaram enfraquecidas, e foi nessa oportunidade que holandeses dominaram por um tempo o Nordeste brasileiro. Para nós, hoje, o que importa é que uma das principais consequências desse processo foi a intensa interiorização do território brasileiro. Quem fala mais sobre isso é o historiador João Fragoso, ao dizer que, abre aspas, a iniciativa de ampliar o espaço de influência lusa pertenceu aos próprios vassalos. Sirva de exemplo o alargamento do território da América Portuguesa, alcançado durante a União Ibérica, e que, no sul, se deveu às condições de bandeirantes paulistas em busca de índios e de metais preciosos. Fecha aspas. De acordo com esse importante historiador, foi durante a União Ibérica que o bandeirismo teve início no Brasil. Ao longo do século XVII, a atuação dos bandeirantes ficará cada vez mais presente e precisará passar por um processo de organização. É por esse motivo que existirá pelo menos 3 tipos de bandeirantes durante o período colonial. O primeiro tipo de bandeirantes está no grupo das bandeiras de prospecção. Eles buscavam explorar novos territórios com o objetivo de encontrar minerais preciosos. No início, os bandeirantes encontraram ouro em pequena quantidade nas regiões de Guape, Guarulhos e Pico do Jaraguá, que hoje faz parte da cidade de São Paulo, e também em Santana do Parnaíba. No final do século XVII, os bandeirantes foram finalmente recompensados quando encontraram grandes jazidas de ouro na região de Minas Gerais. Porém, a exploração de ouro pelos bandeirantes na região durou pouco tempo, e após um conflito chamado Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre 1708 e 1709, eles foram expulsos de Minas Gerais. Os bandeirantes continuaram a sua busca por ouro e, nos primeiros anos do século XVIII, encontraram em Goiás e no Mato Grosso, passando a explorar bastante essas regiões. O segundo tipo de bandeirante é aquele que eu já analisei aqui, as bandeiras de preação, ou também conhecidas como bandeiras de aprisionamento. Eles atuaram ao mesmo tempo que as bandeiras de prospecção. Esse segundo grupo atacava aldeias e agia com extrema violência contra os indígenas, capturando os sobreviventes do combate e os levando até São Paulo ou no litoral, onde eram comercializados como escravizados. E o terceiro e último tipo de bandeirante era encontrado nas bandeiras de contrato, que eram contratadas por membros da elite e pela coroa como se fosse um exército mercenário, tá ligado? Geralmente os bandeirantes eram utilizados como tropas que combatiam povos indígenas, mas também quilombos. Um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho, por exemplo, foi contratado pelo governador de Pernambuco e pelos senhores de engenho da região para combater o Quilombo dos Palmares no final do século XVII. Caso você não saiba, um quilombo é uma forma de organização de resistência de escravizados, onde há uma organização para evitarem a escravização. No caso de Palmares, em Pernambuco, estamos falando do maior quilombo da história do Brasil, e por isso gerou uma reação ainda maior.
A partir desse embate, começamos a ter relatos sobre os quilombos que foram feitos pelos próprios portugueses e também as lideranças da capitania de Pernambuco. Diversas cartas serão enviadas entre essas autoridades, falando justamente sobre Palmares. Em uma dessas cartas, em 1671, o governador denuncia alguns colonos que estavam facilitando o acesso dos quilombolas a armas. E é muito interessante ler essas cartas, porque os quilombolas e o próprio Zumbi dos Palmares foram retratados pelos seus inimigos de diversas maneiras. Algumas vezes as cartas falavam que eles eram negros fracos, com o objetivo de não apavorar os habitantes da região, que ficava próxima ao quilombo. Em outras cartas, os quilombolas eram descritos como ferozes e selvagens. E nesse caso, falavam isso deles para justificar as derrotas dos portugueses e valorizar ainda mais uma possível vitória. Será a partir da década de 1670 que nessas cartas trocadas entre governadores, bandeirantes e líderes de pequenas milícias que vão começar a surgir relatos sobre um líder forte dos moradores de Palmares. Eu tô falando de Zumbi. Os líderes de Palmares vão ser coagidos a entrar em um acordo com os portugueses e com o governo local. Mas esse acordo será descumprido, e a partir dos anos 1680, sob a liderança de Zumbi, veremos um quilombo ainda mais forte e atuante, resistindo militarmente aos ataques dos portugueses. Molecada, eu posso garantir para vocês que esses ataques não foram poucos. O governador de Pernambuco passou a contratar bandeirantes paulistas que tinham experiência em caçar indígenas, para tentar, então, eliminar o quilombo dos Palmares. Em 1687, o governo e os senhores de engenho contrataram o experiente bandeirante Domingos Jorge Velho para tentar destruir Palmares. Em 1692, os bandeirantes cercaram e atacaram o quilombo, com o objetivo de matar todos os seus membros. Liderados por Zumbi, os quilombolas defenderam o seu território e os bandeirantes foram derrotados mais uma vez. Em todo o período que o Quilombo dos Palmares ficou de pé, a resistência contra essas invasões foi a principal característica desse grupo. Foi só em 1694 que o paulista, à frente de sua tropa, conseguiu, em fevereiro, destruir o quilombo. Nesse ataque, Domingos Jorge Velho contou com a ajuda de 6.000 homens enviados pelo governo, com direito à utilização de canhões para derrubar Palmares. O quilombo conseguiu resistir por mais ou menos um mês antes de ser completamente destruído. Zumbi conseguiu escapar, mas foi preso e morto em novembro de 1695. Quando capturaram Zumbi, a sua cabeça foi exposta em praça pública para fazer dele um exemplo para todas as pessoas escravizadas que desejassem fugir ou se organizar como Palmares fez. Domingos Jorge Velho não foi o único a marcar o seu nome na história do Brasil enquanto um bandeirante. Quando falamos em nomes emblemáticos, podemos citar Susana Dias, uma das primeiras e únicas mulheres bandeirantes que nasceu provavelmente um ano antes da fundação de São Paulo, em 1553, e ela era neta do cacique Tibiriçá. Por volta de 1580, Susana Dias construiu um rancho nas margens do rio Tietê, chamado pelos indígenas da região de Parnaíba, e construiu no local uma capela dedicada a Santa Ana. O local onde ela construiu a capela é hoje a cidade de Santana do Parnaíba. Por esse motivo, ela é considerada a fundadora da cidade. Seu filho, Baltazar Fernandes, foi também um bandeirante e fundou a cidade de Sorocaba. O outro filho de Susana, Domingos Fernandes, fundou a cidade de Itu. O bandeirante Antônio Raposo Tavares nasceu em Alentejo, em Portugal, e migrou para a colônia brasileira com algumas posses. Em São Paulo, ele foi considerado um homem bom e exerceu o cargo de vereador na Câmara. Ele chegou ao Planalto do Piratininga por volta de 1622, possuindo uma casa na cidade de São Paulo e uma propriedade rural, onde hoje é o quartel de Quitaúna, em Osasco. Foi desse local que ele partiu para a maior parte de suas expedições. Ele atacou diversas missões jesuísticas no Guairá, derrotando e escravizando dezenas de milhares de indígenas. Ele também liderou a expedição que percorreu parte do que é hoje a fronteira seca brasileira. Essa expedição percorreu mais de 10.000 quilômetros e durou 3 anos.
Ela partiu de São Paulo e chegou ao Belém do Pará, com mais ou menos 1.200 pessoas, das quais somente 59 chegaram ao Pará. O bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva ficou conhecido por Anhanguera, o Diabo Velho. Existia uma lenda dizendo que ele ameaçou atear fogo nas águas se os indígenas não mostrassem a localização das minas de ouro da região de Goiás. Como os indígenas não informaram a localização, em uma bacia, ele colocou aguardente e ateou fogo nela, com os indígenas acreditando se tratar de água. Com medo, os indígenas teriam mostrado onde o ouro se encontrava. O bandeirante Fernão Dias Paz Leme ficou conhecido como o Caçador de Esmeraldas e nasceu em São Paulo em 1608. Ele integrou as expedições de Raposo Tavares, que tinham o intuito de combater missões na atual região sul do Brasil. Em 1661, ele liderou uma bandeira na região do atual Paraná e capturou mais de 3.000 indígenas. Muitos deles passaram a trabalhar em suas terras, próximo a Santana do Parnaíba. Fernão Dias realizou diversas outras expedições, muitas em busca de esmeraldas, e morreu em uma delas em 1681. O legado desses bandeirantes é dúbio, porque o Brasil só tem o território que tem por conta de sua atuação. Porém, não podemos esquecer que essa conquista, entre aspas, foi feita a partir de sangue indígena e sangue negro. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios que tem aqui no feed do História Meia Hora, que você pode ouvir e eles vão servir como complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro é um episódio chamado União Ibérica, o segundo é um episódio chamado Escravidão Indígena e o terceiro é um chamado Quilombos. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje, vamos lá. Quando falamos em bandeirantes, precisamos ter em mente que estamos falando de um assunto bem polêmico da história do Brasil. Para conhecer quem foram os bandeirantes, temos que olhar para o nosso período colonial, mais especificamente no momento em que o território estava sendo colonizado e ocupado. As entradas e as bandeiras marcam o início da interiorização do Brasil, e com isso, a atuação dos bandeirantes será crucial. Como fonte de renda, os participantes das bandeiras caçavam indígenas e os vendiam como pessoas escravizadas para engenhos. Com o tempo, essa atividade se tornou parte crucial da economia dos bandeirantes, a ponto de se tornarem referências no Brasil no apresamento de indígenas e também de pessoas escravizadas africanas que fugiam de engenhos. Os bandeirantes passaram a ser contratados por governos locais para impedir a existência de quilombos e outros focos de resistência de escravizados. Por conta do seu trabalho no aumento das fronteiras brasileiras, os bandeirantes são lembrados como heróis desbravadores, dando nome a uma série de ruas, avenidas, rodovias e também são personagens de muitas estátuas pelo país. Porém, isso também tem despertado uma reação popular, como por exemplo no protesto que colocou fogo na estátua de um bandeirante, o Borba Gato, dando início a um debate sobre o que fazer com essas estátuas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!